Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Debate. No programa de hoje, a conversa é com o advogado da União, mestre e doutor em Direito Constitucional, Abraão Graco. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Professor, vamos começar com uma história curiosa que o senhor contou para a gente. O seu início no direito foi porque estava respondendo um processo? Conta isso melhor. Estava eu ali nos meus 17, 18 anos definindo a profissão. Como eu fiz curso técnico, o caminho natural era a área técnica. Eu estava prestando vestibular para mecatrônica e como eu não fui muito... Eu sempre também trabalhei com as ciências gerenciais, eu estava fazendo economia. E nesse meio tempo, entre eu fazer 17, 18 anos, eu vi uma matéria no jornal, na cidade de Santa Luzia, que foi onde eu cresci, né, e vi que, por ordem judicial, tinha se fechado um bar que difundia a cultura afro, né, e eu naquele afago, né, naquele fervor juvenil, né, e o jornal até, de certa forma, muito famoso em Santa Luzia. Eu escrevi um artigo falando da situação do juiz, da posição do juiz, enfim. O fato é que o jornal publicou a matéria e quando eu fiz 18 anos, alguns meses depois, eu recebi um processo, né? Recebi, na verdade, uma denúncia do Ministério Público, na verdade, ação pública incondicionada, né? Falando da situação como um todo. E nisso eu fui no jornal. E aí, quando eu cheguei no jornal, o jornalista, eu até lembro, José Jonuzan, é um senhor, além de jornalista, ele também era advogado. E aí a gente estava falando do processo, aí ele me tira da mesa os autos do processo com a reportagem, o despacho do juiz. Aí eu fiquei encantado, falei, que poder tem esse homem, ele me diz, 18 anos, que poder tem esse homem de ir lá no judiciário e pegar esse processo, está na mesa dele. Eu fiquei assim, encantado com aquilo e dali para frente, depois eu trabalhei um tempo até no próprio jornal e dali para frente eu abandonei tudo que eu fiz profissionalmente e falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. Mas as faculdades de mecatrônica e economia sempre ficaram esquecidas, não? As faculdades, sim, mas hoje, na verdade, com a difusão da internet, você praticamente encontra várias, né, curiosidades. É muito mais hoje como um hobby, né, do que necessariamente uma profissão. Né? Mas a questão técnica da eletrônica, da mecatrônica, né? A gente tem grupos coletivos que trabalham em inovações no âmbito da tecnologia, até grupos de estudos em economia, mas é muito mais uma atividade secundária do que necessariamente uma questão profissional, até porque o direito é muito ciumenta, né? O direito só quer você para ela, então não tem como sair disso não. Em 2004, há um tempinho, quando fez sua dissertação de mestrado, teve como tema a soberania popular e o financiamento de campanha. Um tema que parece que o senhor acertou e é muito atual hoje em dia. Por incrível que pareça, nas democracias modernas, né, a fórmula que você traduz votos em cargos é sempre complicado porque os interesses que estão envolvidos na sociedade democrática são múltiplos. E a ideia de você estar sempre em tensão, você não tem uma síntese para resolver isso, né? Então, os mecanismos de transformar votos em cadeiras vão estar sempre em voga. E a discussão, e na minha dissertação eu trabalhei um pouco isso. Independentemente do financiamento ser público, privado ou até mesmo misto, a questão é que a democracia ela é um aprendizado e não existe uma fórmula pronta. Quando a gente fala de financiamento de campanha ou até mesmo a reforma política em si, são experimentalismos institucionais e a gente tem que estar sempre ciente que a gente vai estar aprendendo no processo. E aquela coisa nunca vai ser pronta e acabada, porque em nenhum lugar do mundo existe um mecanismo perfeito quanto a esse tema. Mas antigamente era um tema muito debatido, não? Não tão debatido quanto hoje, né? Mas ele sempre foi um debate e vamos combinar que é um debate mundial. Hoje está se discutindo isso na Inglaterra, na França, na Alemanha, né? No próprio Estados Unidos, enfim. É um tema sempre atual em qualquer sociedade democrática. O senhor citou aí, é um tema em discussão mundial, não somente no Brasil. No Brasil ainda passa por alguns percalços, mas o nosso sistema ele ainda é, de certa forma, muito melhor do que até outros países depois da decisão do Supremo em 2015 sobre a vedação do financiamento empresarial na forma como estava. Porque o que a gente entendeu, na verdade, é o seguinte, não se faz nada sem dinheiro, mas você não precisa de tanto dinheiro
na política, senão vira uma plutocracia, né? E esta decisão do Supremo foi um passo importante? Foi um passo importante que a sociedade passou a discutir efetivamente. Porque até então ficava no âmbito do Congresso Nacional uma reforma política, é mais ou menos o seguinte, quando eles não tinham nenhum tema para discutir, eles falavam, reforma política, mas aí, de repente, não era mais prioridade. E o Supremo conseguiu colocar essa narrativa do financiamento e até mesmo da própria reforma política no contexto nacional, na discussão nacional. O senhor acredita que uma reforma política resolveria muitas questões que estão sendo debatidas hoje? Bom, a linha que a gente estuda, na verdade, que a gente pesquisa, ela é um pouco, digamos, ela parte do pressuposto que a normatização ela vem com a questão fática, ou seja, a força normativa da Constituição, ela se dá na relação entre as pessoas, com as instituições. A gente entende que texto por si só não anda sozinho, texto, por mais bonito e belo que ele seja, ele não foi internalizado e fruto das tensões daquela sociedade, não vai resolver. Então a gente não tem a ilusão de que uma reforma política, por mais bela e pronta que ela seja, se as pessoas comuns não invadirem a política, invadirem as instituições, né, até porque não adianta você mudar o texto, sendo que o material é o mesmo. A gente fala que esse material está até puído, você pode costurar, que de repente ele rasga. Então, a gente parte de um pressuposto que as forças políticas da sociedade é muito mais do que partidos políticos, né? Hoje a gente tem, até mesmo diante dos fatos que ocorreram no Brasil nos últimos tempos, né, a gente tem uma cidadania muito mais ativa, a questão das redes sociais, né? Então a gente não tem essa ilusão, até porque a gente sabe onde a gente lança luz, por trás você cria uma sombra. Então não podemos ter ilusão que uma reforma política pronta e acabada somente no texto normativo, somente no âmbito legislativo, vai resolver nossos problemas. Não vai. O senhor falou em uma cidadania mais ativa, que hoje a população está se preocupando mais, podemos dizer. O senhor acha que esse também é um passo fundamental? Não existe outro. Porque até então, vocês podem verificar, até então era negativa da política. Até porque alguns candidatos aí falam, eu sou candidato a prefeito, mas não sou político. Mentira, na verdade. Né? Não existe forma de sair, não existe apolítico, porque até o copo vazio está cheio de ar. Então, essa ideia do apolítico, na verdade, é uma construção para desconstruir a ideia da velha política. Então, essa cidadania ativa, ela vem exatamente por um mecanismo, na verdade, dessa negação. Porque até então, a negação da política tirava as pessoas da política. É o que Bertolt Brecht dizia, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. E ele vai desconstruir tudo isso e dizer que qualquer decisão, qualquer ato que você for tomar, até mesmo embarcar no ônibus, comprar um pacote de feijão, é uma decisão política. Até quando você fala que odeia política, você acaba de tomar uma decisão política. A pior possível, mas é uma decisão política. E as pessoas, com a internet, elas têm transformado a informação em conhecimento. Então, esse é um salto de qualidade. Eu não sou tão cético, mas também não sou tão otimista. É um dos caminhos e eu acho que, se a gente não tinha nenhum caminho a priori, esse é um dos caminhos que tem se mostrado realmente mais eficiente. O senhor acredita que o advento da internet tem politizado mais os cidadãos? Eu não sou peremptório em dizer, até porque a gente tem o ódio virtual e além dos robôs, dos fakes, né, que desconstroem situações, de novo, eu não sou tão otimista, mas que você tem uma cidadania mais ativa com o advento da internet, com certeza. E o que a gente tem colocado, por exemplo, em sala de aula, eu falo, olha, se a pessoa você não concorda com a ideia dela, começa assim, com todo respeito, e escreve o que você... Seja gentil, né? Ou seja, a gente debate ideias, a gente combate ideias, a gente não combate pessoas. Até mesmo para se ter um aprendizado no âmbito da internet. Então começa com todo respeito e fala a sua posição, porque o outro interlocutor, ele vai entender que você combateu foi a ideia dele, não foi a pessoa dele. Na política a gente não combate pessoas, a gente combate ideias. Professor, nosso papo está muito bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o assunto, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. E já voltamos a conversar com Abraão Graco, advogado da União, mestre e doutor em Direito Constitucional. Você não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta, conversando com o advogado da União, Abraão Graco. Professor, em uma das suas aulas o senhor falou em déficit na legitimidade da política. Nessas eleições municipais de 2016, alguns partidos não tiveram o alcance esperado.
O senhor acredita que isso é um reflexo dessa perda? A legitimidade entre representante e representado, ela está também em jogo no mundo inteiro. Você pode ver as eleições na Espanha, as eleições na Grécia, até mesmo antes do Syriza, e Estados Unidos, o fenômeno Trump, com a discussão com a Hillary Clinton. Aí você começa a discutir o seguinte, até que ponto a política, ela consegue, a comunicação consegue demonstrar que aquilo que a gente estava dizendo, que tudo é político, e todo ato decisório, ele é político. Isso não tem dado, digamos, um resultado mais acalentador. É só a gente lembrar que nas eleições de 2016, o grande vencedor foram os votos de abstenção, voto nulo e voto em branco. Inclusive, teve mais votos do que o primeiro colocado na Prefeitura de São Paulo, que é o Dória. E assim, esse fenômeno ocorreu no país inteiro. Então, isso não é um fenômeno isolado e, diga-se de passagem, não é um fenômeno contra a política, na verdade. É um fenômeno que vai discutir o próprio sistema, um sistema que está corroído, em que as pessoas não se sentem representadas pelas propostas, né? Então, essa questão da legitimidade como um todo, ela acende uma luz amarela para o sistema em si. Não que ele tem que ser reformulado, mas ele tem que ser mais poroso para que as pessoas possam invadir a política para além de partido político, né? As pessoas possam se sentir integradas no debate político e naquelas aspirações que elas possuem. Mudança de pensamento dos cidadãos ou mudança na ideia de política? Qual que o senhor acredita que aconteceu aí? Aconteceu os dois ao mesmo tempo, né, em maior ou menor grau, né? Em maior grau foi a mudança na percepção do que é a política, né? Porque até então, como eu disse anteriormente, a ideia de que política, eu não entro em política, a política só tem ladrão, e as pessoas viram que, na verdade, e isso aí é o fator da internet, viram que a decisão de se faltar água na sua rua, ou a escola pública, ou mesmo o posto de saúde, é uma decisão que parte da política. Então, as pessoas, ao invés de se omitirem, elas passam a participar. Como eu disse, o sistema político, ele não está aberto a isso ainda. Você quer ver um grande indicativo disso? Pega o site dos maiores partidos no Brasil. Você tem 35, pega os 10 primeiros que tiveram êxito. O site dos partidos, ao invés de ser plataformas que engajam a cidadania, que levam as pessoas a participar das decisões internas, mal tem um discurso de um candidato ou do presidente do partido. Partido no Brasil tem dono. Partido do fulano, partido do ciclano. São máquinas altamente autoritárias. Então, como é que as pessoas vão invadir a política por meio dos partidos? Então, é realmente um repensar desse sistema político. O senhor acredita que delimitar o número de partidos no Brasil é um passo favorável ou negativo? No nosso curso a gente trabalhou isso, na verdade, e um dos mecanismos é o espercláusula, que é a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Só que, com essa cláusula de barreira, eu acho que ela tem que ser implantada, né? E eu adoto, inclusive, a posição do Supremo, quando ele julgou que um patamar fixo de 5% ele é inconstitucional. Mas quando você adota gradações em que o partido, à medida que ele vai, a gente fala que mais ou menos igual a escola de samba, né? Você tem um grupo de acesso e você tem o grupo especial. Então, para conseguir o fundo partidário ou até mesmo o tempo de TV e rádio, eles vão conseguindo na medida em que eles vão alcançando essas votações. Então, é o seguinte, uma cláusula de barreira com 10%, igual na época da ditadura, é um horror, né? Ao mesmo tempo, uma cláusula de barreira sem nada, ou mesmo a inexistência dela, dá o que está dando aí. Nós temos 35 partidos, né? Partido é segmento da sociedade que tem um programa que busca o poder. A maioria deles nem busca poder, busca negociata ali, de uma coligação na proporcional, o partido virou negócio. Então, nós temos hoje homens de negócios na política. E essa proliferação, sem uma ideologia, sem o contato com o representante representado, os partidos políticos viram mais uma empresa. Isso é muito ruim. Nós falamos um pouquinho no final do último bloco sobre a discussão entre os cidadãos mesmo na questão da política. O senhor falou, quando começar a comentar, comece com todo respeito. Uhum. O senhor acha que os cidadãos estão mais competindo entre si esse pensamento do que mesmo competindo as ideias? Pois é, na verdade a gente ainda está, a sociedade brasileira ainda está, até pelos traumas do impeachment e tudo mais, ela ainda está um pouco dividida no tocante a esses aspectos. Então, existe ainda muito ódio virtual, fora de novamente os fakes, os blogs, que não faz sentido, né? Mas aos poucos, isso é natural que isso vai se assaimando e a situação vai voltar
no sentido de que as pessoas começam a dar conta que aquele ódio virtual, por si só, não vai resolver, não vai chegar a lugar nenhum. A não ser que as pessoas sejam pagas para aquilo. Aí eu estou falando de outra coisa. Né? Eu estou falando de emprego, eu não estou falando de cidadão ativo lutando ou esclarecendo e se posicionando, sendo interlocutor das ideias que ele busca defender. E esse cidadão ativo tem se manifestado mais pelas redes sociais. Por incrível que pareça, a gente sabe que as redes sociais hoje tem um fenômeno que as pessoas estão entre si aqui e, na verdade, cada um, eles falam pelas redes sociais, mas quando eles ficam presentes entre eles, até se assustam, né? Então, é um fenômeno que realmente na política também, da mesma forma. Então, ao mesmo tempo, a gente não pode acreditar tanta fé na questão das redes sociais, até porque são situações até mesmo artificializadas, né? Mas porque, na verdade, as redes sociais, elas, na maioria das vezes, elas têm que representar o que é a vida real. Né? E a gente vê que a distância do real e do ideal, da idealização com a rede social, ainda é uma distância muito grande, assim como na filosofia do real e ideal de Hegel, enfim, de Aristóteles. É um negócio que no mundo virtual ainda é uma terra sem lei, de certa forma. Mas, na sua opinião, doutora Abraão, as redes sociais contribuem ou desfavorecem essa comunicação, essa política? Não, em maior grau, a contribuição é enorme, até porque o Brasil é um país continental. Imagina você estar em um determinado estado da federação, na cidade, você comunica com outro, vocês podem fazer mobilizações, abaixo-assinado, isso é assim, isso ganhou um impulso aritmético. Não tenho dúvidas que favorece. A discussão é que a gente também não pode ser tão otimista com isso, porque nós temos as distorções nas redes sociais. É disso que eu chamei a atenção. O Saber Direito Debate volta daqui a pouco e no próximo bloco vamos falar sobre livros. É bem rápido. Voltamos com o Saber Direito Debate e agora vamos falar sobre livros. O nosso convidado, o advogado da União, Abraão Graco, trouxe algumas sugestões e nós vamos mostrar para vocês. Professor, vamos lá. Vamos juntar esses 4 livros que o senhor citou nas aulas. História do Supremo Tribunal Federal, Poder Constituinte, Patriotismo Constitucional, Pacto Federativo e a Teoria da Constituição. Pois é, na verdade, as minhas aulas elas começaram com um debate sobre Constituição e constitucionalismo. Esse livro, por exemplo, você falando, o que esse Pacto Federativo está falando sobre constitucionalismo e reforma política? A gente tem que lembrar que o federalismo brasileiro é um federalismo centrífugo, né? E toda a dimensão, a importância dos governadores no âmbito das decisões desse país. Poder Constituinte e Patriotismo Constitucional, do professor Marcelo Catoni, a gente discute que a ideia de patriotismo é muito mais do que um patriotismo ingênuo, mas lealdade com as instituições, é o que a gente tem pregado. História do Supremo Tribunal Federal, da Leda Boechat, é um clássico, né? Um clássico aí da nossa literatura, fala de como que o Supremo Tribunal Federal lidou com os abalos da República no decorrer da sua história. E a Teoria da Constituição? Teoria da Constituição, do Carl Schmitt, na verdade, hoje no Brasil está se fazendo uma nova releitura do Carl Schmitt, até porque a origem dele, ele é o fundador da teoria da Constituição, mas ele teve um legado que foi de ser um dos juristas do nazismo. Então hoje existe um resgate da teoria dele e deixa que a história julgue a sua posição política. Outro livro que o senhor citou nas aulas, Engenharia Constitucional, Como Mudam as Constituições. Por que este exemplo? Bom, esse é um livro que eu indicaria para todo aluno e quem quer trabalhar a noção da ciência política com o direito, porque o Giovanni Sartori, independentemente da coloração partidária dele, nesse livro, ele traduz o que vem a ser sistema majoritário, sistema proporcional, voto em lista, ele dá exemplo do direito comparado. É um compêndio, realmente, eu vou dizer que até é um clássico. Este aqui o senhor também se trouxe como exemplo nas suas aulas, pois o imperador virou presidente dessacralizado. Explica um pouquinho para a gente. Esse, de novo, é um clássico do Humboldt, que foi embaixador no Brasil. E no final do século XIX, ele coloca as impressões de como que mudou do império para a república, o que a gente chama até de uma ruptura, e ele vai dizer como que o presidente da república virou um imperador desacralizado. É só a gente ver o peso da caneta do presidente, as medidas provisórias, enfim, não é só uma crítica, mas uma análise muito, muito apurada para quem tinha acesso à época a essas informações. Trouxe também um livro em francês que fala um pouquinho sobre o financiamento de partidos políticos?
A Eva Joly, ela é uma juíza francesa, disputou depois as eleições na França, e ela trabalha um pouco do que é essa mecânica, né, que é essa máquina de fazer salsicha, que é o financiamento de campanhas, especificamente na França, mas muito do modus operandi que ela fala lá, não é diferente aqui no Brasil como em outras democracias. Então, eu trouxe ela porque é um olhar de uma juíza sobre os financiamentos de campanha. Mas ela relata ou ela traz ideias novas? Ela não só relata os casos, mas ela trabalha também as vacinas para esse sistema. Outra dica, democracia deliberativa. Isso aí também é da ciência política, embora apareça que só trabalharíamos aí a teoria da democracia deliberativa, a primeira parte dele também trabalha a teoria da escolha racional, né, no âmbito da ciência política. É um livro que realmente vale a pena, ele é uma série de artigos com os principais autores da ciência política hoje. Mas é um livro mais específico para os alunos que querem focar em ciência política. Ciência política. Ok, vamos lá para as outras dicas, professor. Sacramento do Poder. Por que essa dica, de Paolo Prodi? Esse é um livro italiano, mas, na verdade, ele é um clássico que, na verdade, chamou minha atenção até no início da minha faculdade de Direito, ainda na graduação, e ela que me chamou a atenção para fazer o mestrado e até o doutorado na área de Direito Constitucional ligado à ideia de soberania popular e à questão do poder. Mais duas dicas que fizeram parte da sua formação, uma questão de princípio e verdade e método. Pois e eles morreram recentemente, né? O Hans-Georg Gadamer, esse é um clássico da verdade e método, né? A Wahrheit und Methodik, e ele discute aqui a ideia do preconceito. Como que o preconceito, ele pode, na verdade, ser transformado eu falo, um preconceito positivo, no sentido de que as nossas gramáticas de práticas sociais, elas podem revisar novos conceitos e até mesmo evoluir no âmbito da sociedade. Bom, o Dworkin também morreu recentemente. Uma questão de princípio, na verdade, ele vai trabalhar toda a lógica do ordenamento jurídico como princípios, em que os princípios podem estar em conflitos e como se resolve, né? Ele propõe uma teoria diferente, por exemplo, de Robert Alexis, a ideia da teoria da integridade que ele adota. Então, realmente, esses aí fazem parte da minha formação desde sempre. São muitas dicas, mas o senhor tem mais autores que queria citar, não é mesmo? Nossa, eu traria aqui quase que a biblioteca, mas a minha capacidade de síntese aqui é muito pequena, né? Mas realmente a formação, ela se dá pelos livros. Hoje, por mais que você tenha acesso à internet, ao mestre Google e tudo mais, a bibliografia, o livro em si, independente de como ele esteja, ele é essencial para você escrever no canto, você discutir as ideias, debater com o livro em si. Né? O senhor tem muitos artigos publicados, não é mesmo? Tem um artigo, na verdade, a gente fala que o fácil é se tornar doutor, o difícil é se manter doutor. Você tem que escrever no sentido, não porque só a academia exige, mas a sua visão de mundo, e com o tempo você vai reproduzindo aquilo ali. Então, escrever é essencial para quem se quer, na verdade, se tornar no âmbito da academia. O senhor me falou que escrever é essencial para quem quer ficar no âmbito da academia, mas também, antes da gente começar o programa, falou que a sala de aula também contribui muito para o trabalho do senhor, não é mesmo? Eu falo com meus alunos que às vezes eu fico com vergonha, porque eu mais aprendo com eles do que ensino alguma coisa. Porque, na verdade, o professor não ensina nada, ele é um facilitador, porque ele conhece ali os atalhos da coisa, ele sabe minimamente, eu falo que mostrar isso. Eu falo que se ele não estragar os meninos já está ótimo, porque essa ideia de que o professor ensina, o estudante estuda, isso é passado. Na verdade, o presidente, o professor, ele é um facilitador e, pelo contrário, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Tanto que eu não sou estudioso do direito, eu sou um estudante do direito e serei eternamente. E seus alunos contribuem também para o seu trabalho na AGU, não? Bom, o local onde eu trabalho hoje na AGU, né, ele exige muito mais da advocacia em si. Como eu já trabalhei em outro setor que exigia bastante essa questão mais teórica em si. Então, hoje eu utilizo ela não só para minhas aulas, também no meu ativismo político. Né? Então, é um negócio que eu tenho que estar sempre lendo para a gente estar por dentro desse debate. E aí que está. Não é o fato de ser professor, doutor e mestre, não. Na verdade, quando eu estou na academia, eu sou como qualquer outro. Né? Tanto que esse título de doutor, mal é quando eu estou numa banca de doutorado, aí sim é uma questão mais formal. Mas fora isso, não tem que diferenciar.
a gente, na verdade, chama as pessoas pelo nome e pelo sobrenome. E para encerrar, alguma dica para os estudantes que acompanharam o senhor nas aulas durante toda essa semana? Muito bem, a dica fica o seguinte, né? A gente não pode, em nenhum momento, deixar os nossos projetos de lado, seja ele qual for, e passa por estudar. E estudar com seriedade, com foco, independentemente do que a gente almeja. E eu sempre dou aquela dica, né? Se você quer alcançar o que você nunca alcançou, faça o que você nunca fez. Professor, nós agradecemos sua presença aqui no Saber Direito Debate e também as suas aulas durante toda a semana. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. E o Saber Direito Debate de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E se você tem sugestões ou dúvidas, não deixe de mandar um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. A nossa programação completa você assiste no site tvjustiça.jus.br. Tchau e até o nosso próximo encontro.